No vídeo anterior, acompanhamos Cid em sua nova vida, usando seus grandes poderes para se tornar um agente das sombras. E junto com as suas amigas da organização Shadow Garden, ele enfrenta uma seita demoníaca que busca ressuscitar um poderoso demônio chamado Diablos. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar a segunda parte de Eminence in Shadow, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos com o Cid visitando uma fonte termal, onde ele se encontra com Alexia, e isso acaba deixando a garota meio sem graça, por conta de nenhum dos dois estarem usando roupas. E lá descobrimos sobre o desafio chamado Aprovação da Deusa. Nesse festival, um dos participantes tenta invocar um dos antigos guerreiros que enfrentaram o demônio Diablos. Porém, esses cavaleiros lendários só atendiam o chamado de quem eles jogavam digno. Por isso, das centenas de pessoas que tentam a sorte todos os anos, apenas umas 10 realmente chegam a lutar. E Alexia conta que somente o espadachim errante Venom conseguia convocar o poderoso Oliver, o guerreiro que havia cortado o braço do próprio Diablos. A seguir, ela conta que estava ali para ver o arcebispo, mas ele tinha sido assassinado. E por fim, Alexia convida Cid para se juntar à Ordem Escarlate, mas ele nega. No dia do desafio, conhecemos o novo arcebispo, Jack Nelson, que parece ser um homem pouco confiável. E vemos que no mesmo camarote que ele estavam Alexia, Rose e Bera, e acaba rolando uma tensão entre a elfa e a princesa Alexia. Logo que o desafio começa, alguns cavaleiros tentam a sorte, mas nenhum guerreiro antigo os responde, até que chega a vez de Cid, e ele arma uma cena para poder usar o disfarce de Shadow. Então, instantaneamente, um guerreiro antigo responde ao chamado, fazendo surgir uma barreira mágica ao redor da arena. Desse jeito, Aurora, a bruxa da calamidade, aparece, e descobrimos que ela havia causado caos e destruição pelo mundo, sendo considerada a maior bruxa que já existiu. Porém, estranhamente, não existiam muitas informações sobre ela, e poucos sabiam da sua existência. Cid então fica bastante feliz por enfrentar alguém tão poderoso, e a Aurora parece compartilhar da mesma emoção. Só que assim que a luta começa, o rapaz percebe que a bruxa infelizmente não podia usar todos os seus poderes. Dessa forma, Cid acaba com a Aurora de uma vez, e surpreende a todos, principalmente o arcebispo Jack. A seguir, a barreira mágica se quebra e uma porta aparece no meio da arena, e Cid, que fugiu dali assim que a luta terminou, é seguido por uma outra porta e resolve entrar nela. Na arena, Alpha e as demais Shadow Garden capturam o arcebispo Jack e o levam através da porta. Então descobrimos que aquela era a entrada para o santuário lendário, onde o herói Oliver havia decepado o braço de Diablos. E mesmo com o aviso para não segui-las, Alexia e Rose passam pela porta também. Lá, Alpha explica que o braço do Diablos estava ali em algum lugar, e descobrimos que o herói Oliver na verdade era uma elfa, que era antepassada de Alpha. Isso deixa Jack surpreso, pois a elfa deveria ter sido finalizada por conta da maldição de sangue que possuía. Só que Alpha o ignora, afirmando que sabe a verdade por trás de Oliver e os possuídos, e contando que o objetivo do culto não é apenas reviver o demônio Diablos. Já Cid se depara com a Aurora presa em uma cadeira, amarrada com uma camisa de força, e faz um acordo com ela para que possam sair dali. A bruxa então explica que eles teriam que chegar até o núcleo mágico do local, que ficava no centro do santuário e absorvia magia, por isso eles precisavam destruí-lo. Ela ainda explica que o lugar era uma prisão de memórias, criada a partir de antigas batalhas, e no caminho até o núcleo, Cid e Aurora embarcam em uma lembrança da bruxa ainda jovem, mas a Aurora atual quebra a memória e diz para eles prosseguirem. De volta ao grupo de Alpha, descobrimos que o culto de Diablos reunia crianças órfãs e as usava para experimentos, só que a maioria delas acabou falecendo, sobrando apenas um pequeno grupo de meninas, e Oliver era uma dessas sobreviventes, e que havia recebido células de Diablos, daí vinham seus grandes poderes. E Jack afirma que fizeram aquilo para criar uma forma de combater o demônio, porém Alpha novamente o ignora, e continua explicando que Oliver acreditava que o que estava fazendo levaria a paz ao mundo. E aí ficamos sabendo que o braço arrancado do demônio foi para que os cientistas pudessem colher mais DNA dele, para que pudessem criar as pílulas vermelhas. E depois de serem mal sucedidos algumas vezes, os cientistas enfim conseguiram criar as chamadas gotas dos diablos, que concedem um poder imenso e imortalidade para quem a tomasse. Contudo, para que isso fosse mantido, era necessário que o usuário ingerisse uma pílula por ano, só que o culto podia fabricar apenas 12 pílulas por ano, o que quer dizer que apenas 12 pessoas poderiam ter a imortalidade. E adivinhem só, 12 é o número de Knights of Rounds, e Jack era um desses cavaleiros. Após ser desmascarado, Jack resolve revelar o seu poder, mas antes Delta o esfaqueia por trás e o joga na água. No entanto, ele logo ressurge ainda mais forte e separa as moças em dois grupos. Assim, ele cria diversos clones de si mesmo e parte para atacar o grupo liderado por Alpha, revelando que conforme eles se aproximam do centro do santuário, ele fica mais poderoso, e as jovens ficavam mais fracas. Enquanto isso, Cid e Aurora enfrentam os zumbis e mais uma memória da bruxa, até que chegam ao centro do santuário. Já o grupo liderado por Y encontra um arquivo com informações sobre os possuídos, e tiram algumas fotos com as câmeras fotográficas inventadas por Gamma, ao mesmo tempo em que mesmo com os poderes reduzidos, Delta está dando um prejuízo absurdo em Jack, que fica chocado com o poder dela, e Alexia comenta o jeito feroz com qual a moça lutava, e Alpha se junta à luta, encurralando Jack.
E aí o arcebispo recorre ao seu último trunfo, que consiste em invocar a heroína Oliver para defendê-lo. Só que nessa hora o grupo de Y se junta a Alpha e afirma que elas encerraram a investigação e já podem ir embora. Jack então fica surpreso ao ver as moças partindo, mas Alpha explica que o objetivo delas é cortar a fonte de energia do local, e agora elas sabem como funcionam as defesas do santuário, então elas voltarão em breve. Depois delas partirem, Jack começa a planejar como conseguir o sangue de Alpha para aperfeiçoar as gotas dos diabos. Então ele descobre sobre os intrusos no centro do santuário e parte para lá com Oliver. No local, Aurora e Sid encontram uma porta selada e uma espada que servia para quebrar as correntes que fechavam o local, só que nenhum deles poderia tirar a espada dali, somente o escolhido. E podemos perceber que Sid estava com um dos olhos fechados por algum motivo. Então, enquanto estavam pensando no que fazer, Jack surge com Oliver, e Sid percebe a semelhança dela com Alpha. Logo em seguida, ele e a Elfa começam a lutar, e surpreendentemente Sid é dominado. Aurora então pede para ele desistir e fugir, mas o rapaz nega. Desse jeito, ela se vê obrigada a apelar para Jack, pedindo que poupe a vida do rapaz. E o velho diz que faria isso se a bruxa se juntasse a ele e seu grupo, e a moça aceita. Porém Sid não concorda, e Jack faz Oliver atacá-lo com um golpe mortal. Só que isso era exatamente o que o rapaz queria. Após ser golpeado, Sid agarra Oliver e morde seu pescoço, levando a Elfa para a lona. Depois, ele explica que só deixou a Elfa atingi-lo em pontos não vitais, tudo para deixar Jack mais confiante, e o cara perde a paciência, invocando inúmeras cópias de Oliver. Nessa hora, Sid enfim abre o olho que vinha mantendo fechado, liberando uma poderosa magia que esteve preparando por todo esse tempo, tornando ela sólida, o que impediu o núcleo de absorvê-la. Então, Sid usa novamente sua explosão atômica para acabar com tudo no local, liberando assim ele e a Aurora, e causando uma pequena tsunami que invade Lindworm. De volta ao lado de fora, o garoto desperta no colo da bruxa, bem a tempo de vê-la desaparecer, mas não antes dela agradecer a ele pelas novas lembranças que tinha feito. Em outro ponto da cidade, Alexa decide unir forças com Rose e Beta, para assim descobrir mais sobre as organizações que agiam nas sombras, sem saber que a Elfa fazia parte de uma. E durante uma conversa entre Alpha e Y, descobrimos que a bruxa Aurora também atendia pelo nome de Diablos, e que Sid já estava ciente disso. Já em outra cidade, o homem tenta convencer Gamma a comprar uma propriedade para abrir uma filial de seu shopping, e ajudar a fazer o lugar crescer. E a princípio, Gamma não tem certeza sobre aquilo, mas quando um de seus funcionários diz a ela que encontrou petróleo, a Elfa decide comprar todas as propriedades da principal rua da cidade. Então passamos para Iris ainda ressentida com o Shadow Garden, dizendo para a irmã que teria que derrotar tanto eles quanto o culto dos diabos, e para isso ela precisava mostrar o seu valor no Festival Bushin, já que tinha caído em desgraça após fundar a Ordem Escarlate, e perder os melhores combatentes logo de cara. Simultaneamente, vemos Rose treinando esgrima, na hora em que ela se sente estranha e uma possessão demoníaca aparece em seu peito. Um tempo se passa, e Sid resolve participar do Festival Bushin, decidido a começar do zero, e no fim surpreender a todos com seus imensos poderes. Só que para isso ele teria que usar um disfarce, e recorre a Gamma para ajudá-lo. A Elfa então usa um tipo de slime que desenvolveu para transformá-lo em Jimina Seinen, um nobre fracassado que havia falecido anos atrás, sem que ninguém soubesse. Já na rua, a caminho de se inscrever, Sid esbarra com Anne Rose Nichsen, uma poderosa cavaleira, conhecida por ter conseguido convocar um antigo guerreiro na aprovação da deusa. Ela percebe a aparência fraca de Sid e tenta convencê-lo a não participar do Festival Bushin. E isso era exatamente o que Sid queria que as pessoas fizessem, o subestimassem. Contudo, ele apenas a ignora e continua o seu caminho. Mas Quinton, um bombado que tinha participado de vários festivais de Bushin, tenta intimidá-lo, lhe dando uma surra. E Sid nem tenta revidar, pois ainda não era hora de demonstrar o seu poder. Então Anne Rose interrompe o espancamento e pede novamente que Sid desista do torneio, mas outra vez ele a ignora. Mais tarde, Sid já está sem seu disfarce, retornando para seu dormitório após um lanchinho no McDonald's, uma lanchonete criada por Gamma, quando ele se encontra com Rose. E a moça revela que teria um encontro com Pervaz Head, seu noivo, que tinha sido escolhido pelo pai dela, e Sid tenta confortá-la lhe dando um dos seus hambúrgueres. No dia seguinte, Sid veste novamente o seu disfarce e vai participar das preliminares do torneio, vencendo um grandalhão com golpes tão rápidos que deixou boa parte do público achando que o cara simplesmente tinha desmaiado após tropeçar. Somente Anne Rose percebeu o que tinha acontecido e ficou bastante intrigada. Mas um dia se passa, e Sid é despertado por Hiyoro, mostrando um jornal com a notícia de que Rose esfaqueou seu noivo Pervaz Head e desapareceu. Longe dali, Alexa e Beta debatem como ajudar Rose, e a Elfa diz que tentará reunir mais algumas informações sobre o Pervaz Head, pois já tinha ouvido coisas ruins sobre ele, enquanto a princesa decide pedir conselhos à sua irmã. Depois que Alexia vai embora, um membro da Shadow Garden surge informando Beta de que Rose fugiu pelos esgotos e está nas ruínas subterrâneas. Em paralelo, Sid é abordado por Beatrix, também conhecida como a deusa da guerra, uma elfa muito parecida com Alpha e que estava à procura de sua sobrinha. Só que o rapaz se faz de idiota e Beatriz o testa, ameaçando cortar a cabeça dele. Porém, Sid age como um fracote e ela vai embora.
embora. Mais tarde, o jovem veste seu disfarce para enfrentar Gold Gilded, um homem com capacidade de medir os poderes dos adversários, e que sempre usava essa habilidade para escolher os oponentes, por isso ele estava invicto. E ao analisar os poderes de Sid, ele os julgou baixo erradamente, por isso aceitou enfrentá-lo. Só que o malandrão é derrotado por um simples espirro, enquanto tentava derrubar Sid com a sua melhor técnica. Isso deixa Anne Rose surpresa novamente pela velocidade dos golpes do rapaz. Já no Palácio Real, Iris conversa com Pervious Hat sobre a segurança do Festival Bushin, e a moça questiona o fato dele estar muito bem para quem tinha acabado de ser esfaqueado. Contudo, o cara apenas solta um deboche, e vemos que de alguma forma ele parecia estar controlando o rei Rafael Oriana, o pai de Rose. De volta à arena, Sid derrota Quinton ao deixá-lo com a cabeça enfiada na terra como um avestruz. Depois, Anne Rose vai atrás dele confrontá-lo, avisando que seus truques não seriam tão efetivos contra oponentes mais fortes, e o rapaz responde, mostrando que apenas estava começando. Enquanto isso, no subsolo, vemos que Rose continua sua fuga. No outro dia, após Sid ser novamente acordado por Ryoro, ele vê Claire chegando para visitá-lo e foge dali. E aí, enquanto ele anda pelas ruas, o garoto ouve o som de um piano e vai atrás dele, pois ele era apaixonado pelo instrumento. Então, ele encontra a Y, que tinha virado uma grande compositora graças às músicas que o rapaz havia ensinado a ela. E a Elfa conta ao rapaz sobre Rose estar nos túneis abaixo da capital real. Então o Sid agradece e vai embora, tendo uma ideia ao ver um piano. Passamos para os esgotos, onde descobrimos que Pervious Hat era um membro do culto de diablos, que estava controlando o rei. Por isso, Rose o atacou. Só que a garota conclui que apenas finalizar Perv não iria acabar com o problema, porque as raízes do culto estão muito profundas no reino de Oriana. E isso faz a princesa considerar se entregar a Perv durante o festival Bushin, já que o cara havia ameaçado usar o rei para ser um de seus convidados e dar início a uma guerra. Então ela olha triste para o embrulho do hambúrguer que Sid tinha lhe dado. Nesse instante, Rose ouve o som de um piano e vai até ele, encontrando Shadow. Ele questiona se a moça pretendia continuar a lutar ou se ela desistiria, e Rose demonstra sua vontade de continuar lutando. Desse jeito, Sid dá um pouco de seu poder para ela e a cura de sua possessão. Em seguida ele vai embora e alguns membros do culto aparecem do nada, mas com seus novos poderes, Rose os derrota facilmente. Depois, ela se encontra com Alexia e Beta e dispensa as amigas, por estar motivada a seguir o seu caminho. À noite, Sid volta para casa e fica surpreso ao ver que Claire ainda estava lá esperando por ele. E pulamos para Claire, furiosa pelo sumiço do irmão, e intimando ele a ir assisti-la no Festival Bushin, já que ela irá substituir a princesa Rose. No dia seguinte, o rapaz vai assistir o festival na área VIP e se encontra com Iris, que pede desculpas a ele pelo incidente com o Zenon Griffith. Em seguida, eles conversam sobre Beatrix, que tinha sido a primeira campeã do Festival Bushin. E mais tarde, Sid acaba topando com a Elfa em um dos corredores, e eles acabam trocando alguns hambúrgueres do McDonald's. Após isso, vemos Perv tendo uma conversa com Iris, onde o cara dá em cima dela e leva um toco. Então chega a hora da luta entre Anne Rose e Sid, e por mais que demonstre o seu valor, a cavaleira não é páreo para um moleque apelão. Iris e Perv ficam impressionados com o poder do rapaz, mas a princesa se mostra confiante de que poderia vencê-lo e vai embora, enquanto Perv ordena que o vigiem um rapaz. Em outro lugar, Anne Rose admite a sua derrota para Sid, e explica que deixou o seu país para se tornar mais forte, agradecendo a ele pela lição. Em seguida, ela pergunta como o garoto se tornou tão poderoso, e o cara responde que apenas abandonou tudo em busca de força. À noite, Sid retorna para casa e novamente encontra Claire esperando por ele, perguntando se o irmão se divertiu assistindo a luta dela. No outro dia, vemos Sid, Iris e Bellatrix na área VIP, quando o Perv chega com o rei de Oriana, e a Elfa sente o cheiro do líquido que o vilão usava para controlar o soberano, e faz um comentário que o deixa irritado. Porém, ao saber quem ela era, o cara se controla e fica preocupado dela estragar os seus planos. Então descobrimos que ele pretendia fazer com que o rei Rafael de Oriana assassinasse o soberano de Midgar, iniciando uma guerra entre os dois reinos. Logo, chega a hora da tão aguardada luta entre Iris e Sid, e o garoto usa contra a princesa uma habilidade que a faz ter visões. Por isso, ela hesita em atacá-lo, e o público, percebendo isso, pensa que ela estava com medo. Decidida a mostrar que aquele não era o caso, Iris então ataca, mas era por aquilo que Sid esperava, e ele a derrota com facilidade, deixando todos perplexos, incluindo o rei Klaus de Midgar. Em meio ao choque, Rose invade a área VIP e pede desculpas ao pai, e o soberano perdoa a filha, deixando Perv surpreso porque ele não o instruiu a dizer isso. Então Rose avança sobre Perv, que usa o rei como escudo, e a princesa finaliza o próprio pai, mostrando que aquele era o verdadeiro objetivo dela. Ao ver aquilo, Perv fica incrédulo e tudo ainda piora quando Rose se prepara para tirar a própria vida. Contudo, antes que ela faça isso, Sid invade o local e revela que na verdade era Shadow. E ao vê-lo lutar, a princesa se lembra de anos atrás quando o garoto a salvou de alguns bandidos, revelando que ele era a razão pela qual ela escolheu o caminho da espada. A seguir, Sid faz com que Rose fuja dali e parte para cima de Perv, que estava sozinho pois o seu reforço tinha sido varrido pela Shadow Garden. É então que Beatrix decide entrar na luta contra Shadow, a quem ela tanto queria enfrentar após ver seu desempenho contra Iris. Desse jeito, uma grande luta se
inicia, e vemos que Purve aproveitou essa chance para fugir de Midgar, ao mesmo tempo em que Alpha oferece a Rose a chance de se tornar uma Shadow Garden, e ela aceita. De volta à luta, Cid se mostra superior a Beatrix ao usar a sua grande velocidade para desviar dos golpes dela, até que Iris surge enraivecida ao descobrir quem realmente era seu oponente no torneio, e se junta a Elfa na batalha contra o rapaz. Ela então saca uma espada de Mithril com runas antigas, extremamente poderosa, e desfere chamas incandescentes contra Cid. Porém, aquilo era uma brincadeira de criança para o garoto, e ele enfrenta as duas mulheres como se estivesse brincando de pega-pega. E aí, vendo a diferença entre seus poderes, Iris fala para Beatrix que iria fazer tudo para imobilizar o cara, enquanto a Elfa deveria atacá-lo com tudo que tinha. No entanto, como era de se esperar, Cid acaba com o plano delas em um piscar de olhos, e coloca as duas sob os seus pés, demonstrando a sua vitória esmagadora. Entretanto, a princesa Iris não se dá por vencida, e fala que agora todos os cavaleiros da cidade estavam atrás dele, pois Shadow passou a ser o inimigo do reino. Ao ouvir isso, Cid apenas dá uma coringada, e demonstra não ter medo daquilo. Em seguida, ele ativa seu poder, e cobre a maior parte da cidade com uma cúpula, afirmando que a brincadeira acabou. Aquilo deixa Iris e Beatrix atordoadas, e Cid simplesmente vai embora, dizendo que esta foi só uma amostra do que poderia fazer se ele quisesse. Um tempo se passa, e vemos Sherry lendo um jornal que afirmava que Shadow era um demônio, e que ele tinha sido detido por Iris e Beatrix, e promete se vingar do rapaz. Já no reino de Oriana, Mordred demonstra toda a sua decepção com Purve, e o cara implora por perdão, dizendo que devido à situação que o reino de Oriana se encontrava, Rose iria acabar voltando, de forma que eles poderiam dar prosseguimento aos seus planos. Já em Midgar, Beatrix deixa a cidade desapontada por não ter encontrado a sua sobrinha, e antes de partir ela pede a Iris para não levar a sua derrota muito a sério, pois há muitas coisas que os mortais não podem derrotar. Então passamos para Alpha levando Rose até a sede do Shadow Garden, que ficava escondida em meio a uma floresta, e lá a garota iria começar o seu treinamento, sendo obrigada a desapegar de tudo que tinha, inclusive o embrulho de hambúrguer que tinha ganho de Cid e que guardava com tanto carinho. E encerramos a temporada de volta às ruínas subterrâneas, local no qual Cid toca piano mais uma vez, enquanto ele diz que tudo está indo de acordo com seus planos, e a hora do despertar se aproxima. Fala galera! Vocês aceitariam se passarem por um fracassado para serem membros de uma organização secreta? Me contem nos comentários. E se você fosse um faz-tudo e fosse parar num mundo de magia, o que você faria para se dar bem lá? Quer saber como esse cara vai se virar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.